Bom dia a todos vocês, pedindo ao Divino Mestre que nos abençoe e nos dê muita sabedoria para aprender a Palavra de Deus, que Ele me ajude a falar corretamente sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos terminar Mateus 7. O título é Um Trágico e Extraordinário Evento. Nós temos na nossa cabeça que todos os eventos trágicos são muito ruins, mas nem sempre. Acontecem nesta vida muitos eventos em que, quando a gente passa por ele, a gente pensa que é a coisa mais horrível desta vida. Mas depois de algum tempo, nós passamos a observar que algum bem surgiu daquilo. A gente vai observar muitas bênçãos vindo daquilo e também a gente vai agradecer porque um mal maior não foi cometido ou aquele mal tão grande se tornou uma bênção. Aqui neste capítulo, Saulo foi pela primeira vez introduzido na Bíblia. E ele foi introduzido como um homem muito ruim. Saulo, não sei se todos vocês sabem, mas Saulo, no futuro, ele vai se tornar Paulo, o apóstolo Paulo. Mas ele apareceu na Bíblia aqui neste capítulo e ele estava envolvido na morte de Estevão. Nós vamos descobrir que a partir da morte de Estevão, Saulo começa a perseguir os cristãos, a ir prendê-los e trazê-los para o julgamento e a maioria deles eram mortos. Esse é o lado trágico de Saulo. Mas aí vem o extraordinário. Jesus falou com Saulo na entrada de Damasco e Saulo se converteu e ele se tornou Paulo. E aí, com toda aquela experiência que Saulo tinha, ele empregou tudo aquilo que ele conhecia no Evangelho e ele escreveu muitas cartas que formam os livros que nós temos na Bíblia. Então, esse é o lado extraordinário de Paulo, porque graças à sua contribuição, nós temos esse aprendizado riquíssimo que está na Bíblia. Me lembrando uma coisa, no passado alguém me perguntou, mas o apóstolo Paulo, ele é apóstolo ou é um discípulo? Os apóstolos foram 12 escolhidos por Jesus. Mas nós vamos ver aí que o apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Jesus também em pessoa, e é por isso que ele é considerado um apóstolo, não um discípulo. Um outro exemplo bem conhecido de nós é a própria morte de Jesus Cristo, que foi uma morte muito trágica, algo difícil para muitos de compreender. Mas veja que, através dessa morte tão trágica, nós fomos libertados do pecado. Nós estamos longe do poder satânico. Jesus, ele carregou o pecado da humanidade nos ombros e ele morreu no lugar do cordeiro que era sacrificado no templo. Jesus se tornou o cordeiro real em forma humana, o Filho de Deus. Isso tudo faz com que esse acontecimento trágico da morte de Jesus se torna extraordinário para nós. Vamos conferir a palavra de Deus e depois voltarei às explicações. Leitura de Atos 7, versículos de 54 a 60. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quando Estevão terminou o seu discurso no Sinédrio, respondendo à pergunta dos sacerdotes, eles ficaram furiosos, rangendo os dentes. Mas por que isso? Por causa das acusações que Estevão fez contra eles. Estevão não se intimidou com a presença deles no Sinédrio. Estevão não se intimidou com a possibilidade dele ser morto, o qual Estevão já sabia que iria acontecer. Estevão testemunhou a sua fé ali de cara a cara com o seu oponente, com aquelas pessoas que iriam matá-lo. Então, isso causou muita fúria para o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote comandava o Sinédrio. Então, é por isso que eles estavam furiosos e rangendo os dentes. O discurso de Estevão foi algo para a gente nunca esquecer, porque ele começou lá de Abraão, como o pai da humanidade. Ele explicou todo o envolvimento de Abraão. E depois ele falou dos seus descendentes, Isaac, Jacó e José. Ele falou dos patriarcas que são os 12 filhos de Jacó. Ele falou sobre Moisés, que ajudou a salvar o povo de Deus, a levá-lo para a terra prometida, e a descrença do povo, tanto em Moisés como em Deus, preferindo voltar à idolatria. E ele também mencionou Davi e Salomão, que construíram o templo de Deus. Estevão havia sido escolhido para ser o líder dos 7 homens que iriam chefiar uma comitiva para servir as mesas, para servir as viúvas. E por que é que Estevão, desde o começo, foi escolhido? Vocês estão vendo aí na tela, pelo mesmo motivo que ele está enfrentando o Sinédrio agora, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então Estevão foi martirizado. Ele foi condenado ao apedrejamento. Ele é considerado o primeiro mártir do cristianismo. E vocês sabem o que é ser um mártir? Ser um mártir é recusar, deixar aquilo que ele acredita do lado. E no caso do Estevão era a sua crença, ele acreditava em Deus, ele acreditava em Jesus Cristo como o Messias, como nosso Salvador. Ele acreditava na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele acreditava que Jesus ainda estava vivo entre eles e entre nós. Esse é o lado extraordinário de Estevão. Se a gente colocar nos sapatos de Estevão, muitos de nós enfrentando um sinédrio tão perigoso quanto esse, iríamos recuar, iríamos falar uma história bonita lá, iríamos tentar arrumar uma explicação para fugir da morte.
Mas Estevão não fez isso. Ele testemunhou a fé até o fim. E até o fim, desde quando ele foi selecionado para ser o líder do grupo dos 7, até a sua morte, ele estava cheio do Espírito Santo. Isso é simplesmente maravilhoso. Está dizendo na palavra o seguinte: as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. O que é que isso quer dizer? Significa que Saulo estava envolvido. Os testemunhas se sentiram mal depois de ver o que eles tinham feito e eles colocaram os seus mantos ao pé de Saulo, culpando a ele, dando a ele a responsabilidade. E a história na Bíblia, quando alguém passa o manto para o outro, é o manto do trabalho para Deus, que estava colocando aos pés de Saulo, provando aí o envolvimento dele na morte de Estevão. Esses testemunhas, eles acusaram uma pessoa inocente. Eles foram subornados para falar mentiras no Sinédrio sobre Estevão. Então veja que o fato deles deixarem o manto aos pés de Saulo significa que eles estavam com muita dor de consciência. E sobre Saulo, eu imagino que ele também deve ter sentido algo. Essa passagem deve ter visitado o seu cérebro muitas vezes, porque imagina num lugar tão pequeno como esse, com muitos cristãos. Imagina quantas vezes ele não foi diretamente ou indiretamente acusado da morte de Estevão. Eu acho que sim. Eu acho que não é tão simples assim. As pessoas veem e as pessoas estão cientes daquilo que está acontecendo. Quando Paulo foi convertido depois do encontro dele com Jesus lá na entrada de Damasco, os apóstolos estavam com medo dele. Vocês se lembram disso? Pois é, foi preciso de intervenção. Isso porque a fama de Saulo era muito grande como uma pessoa muito ruim. Mas, glórias a Deus, neste texto a gente vê que Deus pode perdoar os pecados mais horríveis da humanidade. Então nós só temos que pedir perdão e nos arrepender de verdade, do fundo do coração, e fazer como o apóstolo Paulo fez, abraçar a causa de Deus e deixar todo o mal do lado. Estevão, nos momentos finais, ele estava tão seguro de si que ele fez como Jesus Cristo fez. Ele orou por aqueles que os estavam matando. Ele pediu a Deus que os perdoasse. Isso é uma coisa maravilhosa que ele fez. A gente tem que amar os nossos inimigos. Essa é a mensagem passada aí, tanto por ele quanto por Jesus, que mesmo que os nossos inimigos façam coisas horríveis contra nós, nós devemos perdoar, nós devemos orar por eles. Um bom dia para todos vocês, que o Senhor nos abençoe, que esta semana seja maravilhosa e abençoada na graça do Pai. Amém.